Bom dia, bom dia, muita luz, um ótimo dia. Eu estou ao vivo aqui e também estou ao vivo no Resiliência Humana. Deixa eu aceitar eles aqui. E hoje eu vou responder ao vivo aqui uma pergunta de uma seguidora. Na verdade, foram várias perguntas e eu fui estudar um pouco mais a fundo para que eu pudesse trazer aqui para vocês algo que eu venho falando muito, que existe sim existe uma frequência do dinheiro, existe uma frequência para a gente ganhar em jogos, existe uma frequência sim para Mega Sena. Vocês sabiam disso? Que existe uma frequência? O pessoal que está aqui no YouTube, como eu estou ao vivo também aqui no Instagram, vai ficar aqui, ó, aparecendo a pontinha do meu celular para vocês, tá? Tá aqui. Mas e aí? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rafaela Consani, estou há mais de 22 anos aí estudando a mente, as frequências, neurociência, todo o comportamento humano e seu aprimoramento para que você possa ter uma vida de realização, de sucesso, de felicidade. E isso é possível para todo mundo. Eu já me apresentei, agora eu quero que vocês se apresentem. De onde você está falando, né? E o que você busca ainda? Você acredita? Você acredita que é possível entrar na frequência da Mega Sena? A gente sabe que existe o final do ano aí, que tem a Mega da Virada. Essa foi a pergunta que a minha seguidora me fez. E é sobre isso que a gente vai falar, que a gente vai detalhar. E muito mais do que isso, eu vou explicar que existe uma ciência por trás de quem ganha, de quem é sorteado, né? De quem entra e consegue ter muitos resultados em qualquer tipo de jogo de sorte, e que não é só sorte, e que é frequência. No final, eu vou passar para vocês um passo a passo, literalmente, sobre como a gente consegue se aproximar desta frequência para que vocês tenham mais sorte aí mais sorte no final do ano, certo? Ó, muito bom, o pessoal já está colocando aqui de onde é. Para quem ainda não me conhece, sou Rafaela Consani. Meu Instagram é @Rafaela Consani. Estou ao vivo no YouTube também, que é @Rafaela Consani. Então, será que existe, pessoal? Será que existe uma chave? Existe um código para a gente acessar esse prêmio milionário? Aliás, o prêmio está chegando a quase 1 bi no final do ano. Olha que sensacional, né? Quantas coisas que passam na nossa mente que pode levar a gente, sei lá, conceber, entrar nessa frequência ou ganhar este prêmio. Imagina isso. Será que é só sorte? Será que alguém tem algum tipo de privilégio? Tipo, Deus vai olhar para mim só e eu vou ter um privilégio? A primeira coisa que eu quero trazer no desdobramento dessa aula, porque isso não é live, então peguem papel, peguem caneta, para que vocês estejam aqui, é que todos são capazes e que existe estudo científico em relação a quem ganha, em relação a quem ganha, tá? Olha só, Fabrício, tudo que a gente coloca na nossa mente, se você acha que é só uma forma do banco ganhar dinheiro, assim será. Como eu disse para vocês, quando as minhas mentoradas, quando as minhas alunas começaram a fazer esse tipo de pergunta para mim, eu fui aprofundar, eu fui estudar. E eu quero dizer uma coisa: o meu pai já ganhou na Mega Sena, o meu avô já ganhou na Mega Sena. Na época, comprava-se esses bilhetes, né? Apostavam esses bilhetes em várias pessoas. Quando meu pai ganhou, o meu pai apostou em 8 pessoas. Quem fez o jogo principal ficou com 50% do bilhete e os outros, Claudinha, e os outros dividiram em 6. Meu pai era um desses 6
que dividiram um bilhete. Eu me lembro que na época, meu pai trocou de carro, pagou várias dívidas que ele tinha, né? Porque a gente vivia muito nessa oscilação financeira. Então, para que vocês me conheçam, eu não vim de berço de ouro, pelo contrário, a gente teve uma infância muito limitada, né? Assim, eu passei muita escassez na minha história, e é por isso que eu gosto muito de trazer conteúdos como esse, entendendo que nós criamos a nossa realidade o tempo todo. Então, se você está aqui, se você acha que é um acaso, que é sorte, que você é azarado, a primeira crença que a gente tem que quebrar é essa. Mas o que eu estava dizendo para vocês é que meu pai, eu tive isso na minha família, meu pai viveu isso. Eu me lembro do meu pai comprando um carro novo, na época era um Uno, que era assim o carro do momento, né? E ele comprou esse Uno novinho, cheirando novo, com o prêmio da Mega Sena. E o meu avô já ganhou um dinheiro a mais. Então, meu avô, ele trabalhava em fábrica, minha avó trabalhava em fábrica, tirou os dois desse trabalho, eles foram para o Paraná, compraram uma fazenda, começaram ali seu primeiro empreendimento. Meu avô saiu do nada também e construiu um patrimônio milionário, né? Mas essa é outra história. Mas para que vocês entendessem que é real, isso aconteceu na minha família. Eu, como aprendi a fazer dinheiro de outras formas, nunca tinha colocado isso como um objetivo na minha vida. Mas depois de estudar para vocês, que foram um questionamento que vocês me fizeram, eu comecei a olhar para isso e falei: uau, olha só, eu já tenho isso na minha família. Isso também é possível, né? Mas eu já fiz alguns milhões. É como se eu já tivesse ganhado na Mega Sena algumas vezes. E como eu disse, eu vim de uma história, eu vim de uma família de muita limitação, de muita escassez financeira. Tá? Mas vamos lá desdobrar. Então, existe uma frequência, existe sim uma frequência vibracional. Uma das coisas que eu comecei a estudar aqui, e eu sempre falo, sempre trago para os alunos, né? Sobre o poder do nosso pensamento, o poder do nosso sentimento, que é maior do que o poder do que a gente pensa, e o poder da gente ter uma visão clara daquilo que a gente quer para a nossa realidade. Isso é fundamental. E um dos meus professores é o Dr. Joe Dispenza. E foi ali naquela fonte, aliás, não sei se vocês conhecem, se vocês já ouviram falar do Dr. Joe Dispenza, mas foi nessa fonte que eu fui pesquisar. E o Dr. Joe Dispenza, ele está conduzindo um estudo científico com pessoas dizendo exatamente com ganhadores da Mega Sena, mas não só com ganhadores. Ali naquele grupo, pessoas estavam ali para que queriam ganhar, que queriam acionar esta frequência. Olha que interessante. E ali ele passa alguns passos, é o que eu vou falar. Eu vou trazer esses passos ali de estudo científico para vocês, tá? Que vai fazer com que a gente se aproxime mais, vamos dizer assim, desse estado, dessa frequência, deste movimento, ok? Eu quero saber se vocês querem, né? Se vocês estão animados com esse assunto. Então, o que a gente precisa compreender? E eu vou trazer, então eu estou falando do Dr. Joe Dispenza, estou falando do estudo científico, e eu estou desdobrando tudo isso. Então, dentro desse estudo científico, a primeira etapa que ele traz é que nós precisamos desenvolver uma coerência cardíaca e uma coerência mental. Calma que eu vou explicar. Primeiramente, o que a gente precisa entender? Como que o nosso mundo é formado. Como que acontecem as coisas? Toda essa matéria, né? Essa taça, o celular, né? Essa caixinha aqui com o microfone. Como que tudo isso foi formado na nossa realidade? Porque isso é o que a gente enxerga. A nossa conta bancária, a roupa que a gente veste, né? A nossa situação financeira, os boletos que chegam até a gente. Como isso é formado? Isso é a matéria, isso é aquilo que eu estou enxergando, isso é aquilo que eu estou vendo, isso é aquilo que eu estou palpando, certo? Mas antes de tudo isso acontecer, existiu um pensamento, existiu uma criação. Olha que, prestem atenção nisso que eu estou dizendo. Antes de qualquer coisa acontecer na nossa realidade, tem que necessariamente existir o quê? Existir o quê, pessoal? Uma criação.
Um pensamento. Esse pensamento passa por uma elaboração que vai virar o quê? Matéria no futuro. Então, um dia alguém pensou num celular, um dia alguém pensou no formato de uma taça, um dia alguém pensou para que depois isso viesse à matéria. Então, quando a gente fala sobre coerência cardíaca, coerência cerebral, a gente precisa entender primeiro como que as coisas são formadas. Tudo é formado primeiramente na nossa mente, no nosso pensamento. Faz sentido? Então, você um dia vai precisar pensar que existe uma possibilidade de ganhar na Mega Sena, de ganhar em algum jogo, né? De ser sorteado, de estar na frequência do universo para receber, vamos dizer, né, a sorte na sua vida. Como é que você chama isso? Precisa existir esse pensamento. O pensamento, para que ele tenha estrutura, ele precisa de um forte sentimento. Então, tudo na sua realidade, tudo que você pensa, independente se é positivo, independente se é negativo, porque o universo ele não julga através de pensamento positivo e negativo. O universo ele é neutro. A vida ela é neutra. A vida é neutra. Então, tudo precisa existir, mas não o positivo e negativo somos nós que damos concepção a ele. Se você acredita que é possível, vai ser possível. Se você não acredita que é possível, não vai ser possível. E eu estou explicando aqui para vocês tudo dentro de uma base científica e espiritual, só que um espiritual na prática. Porque a espiritualidade nada mais é que a energia que antecede toda a matéria. Então, se você acredita que isso é possível, você começa a gerar esse pensamento. Esse pensamento elabora químicas no seu corpo que vão fazer com que você tenha um sentimento, aciona uma cascata sentimental. Esse sentimento, ele pode gerar para nós algo do tipo, nossa, que legal, isso é possível, e me dá um entusiasmo, uma animação. Ou esse sentimento pode gerar algo. Isso é impossível, isso é uma loucura, nunca, eu não tenho sorte, eu não sou capaz, isso para mim nunca vai acontecer. Ou até medo de ganhar uma grande quantia de dinheiro. Já pararam para refletir que tem pessoas que têm medo de ter muito dinheiro? Medo de ser roubado, de ser sequestrado, de ser morto. Existem N histórias em relação a isso. Medo de alguém pedir dinheiro para você e você ter que negar. Então, o dinheiro, em grande quantidade, se você nunca teve acesso a ele, também pode gerar um sentimento negativo. Prestem atenção. Então, o nosso mundo ele é formatado pelo aquilo que a gente pensa, pelo que nós sentimos. Tudo isso vai gerar uma bomba neuroquímica, químicas mesmo, químicas de bem-estar ou químicas que vão me deixar mal, né? Que a gente chama de hormônios do estresse. E tudo isso vai fazer com que eu me comporte de determinada forma. Vocês pegaram isso? Então eu quero que vocês digitem aí para mim. Vai digitando o que você escreve aí no chat para mim. O que você está sentindo? Né? Como é que esse mundo é formado? Para que você possa absorver cada vez mais. Isso tem que ser interativo. Deixa o seu comentário aí, para que eu entenda o que você está percepcionando dentro desse movimento. Então, para que a gente entenda qual que é o primeiro passo científico de quem já ganhou na Mega Sena e que foi estudado, né? Dentro desse estudo que o Dr. Joe Dispenza está conduzindo, e olha, eu vou dizer uma coisa, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Ele comprova que esses 4 passos te traz a coerência correta para que você se aproxime de ser um ganhador. E, gente, é tão interessante, porque assim, a partir do momento que a gente começa a fazer esse movimento, a Mega Sena, ela pode vir de várias formas. Ela pode vir de várias formas. Ela pode vir de uma promoção, de uma conexão que você fez,
e que a pessoa vai te trazer ali um projeto que vai te tornar milionário depois. Começa a se abrir oportunidades, você é promovido no trabalho. Se a gente entender essa matemática, essa fórmula do que eu estou trazendo aqui para vocês, acabou. Porque você vai entrar numa outra vibração que vai fazer com que você se conecte nesse movimento que você almeja, nesse movimento que você quer. Certo? Então é muito importante com que você interaja, né? Ou dê um coração, curte aí o nosso vídeo, faça qualquer coisa para que você entenda e esteja aqui presente. Não adianta você estar aqui ouvindo se você não absorver este conhecimento para mudar a tua própria realidade. O nosso tempo é a coisa mais importante que nós temos. O meu tempo ele é extremamente importante, o seu tempo ele é extremamente importante. E é no aqui e agora que a gente constrói o futuro. Então, se você pegar esses minutos que você está aqui comigo e aproveitar, aprofundar, você vai entrando nessa frequência, nessa coerência. E é assim que acontece. Aqui no meu canal, né, no Instagram, os meus alunos já sabem disso, né? Quem está aqui no YouTube comigo, vocês vão ver centenas de depoimentos de pessoas que fizeram uma técnica, de pessoas que se conectaram, começaram a abrir fluxos que elas não tinham noção, né? Pix que vai chegando, enfim. Então, por quê? Porque vocês vão entender como que funciona todo esse movimento. Então, a gente precisa entender que o nosso mundo é criado através daquilo que a gente pensa. Isso libera químicas no nosso corpo, aciona uma cascata emocional, faz com que a gente tenha sentimentos que vai gerar comportamentos em nós. E todo esse processo, ele é baseado em duas coisas, gente. Que aí tá o ponto para depois eu falar desse primeiro passo que o Dr. Joe Dispenza, ele traz pra gente. São duas coisas que acontecem nesse movimento: frequência e vibração. Então é como se eu estivesse numa frequência vibracional e aquilo vibra. Quanto mais eu estou alegre, feliz, entusiasmados, com sonhos, com projetos novos, maior é o movimento de vibração. Então essa frequência, ela tem uma onda que ela vibra com maior intensidade. A prosperidade, ela não pode estar em um corpo, em um ambiente de raiva, preocupação, medo, porque é pesado. Esse tipo de frequência, ela é pesada, ela é densa. Não tem como as partículas eletromagnéticas do nosso corpo vibrar em alta intensidade quando eu tenho raiva, quando eu estou no vitimismo, quando eu estou com medo, né? Quando eu estou me comparando, quando eu estou com inveja. Por isso que dentro do meu método eu chamo dos bloqueadores do fluxo de abundância. É isso que eu estou explicando para vocês, porque não há como ter coerência. Aí, pera que nós vamos chegar lá no primeiro passo do Dr. Joe Dispenza. Lembrando que eu vou trazer esse passo a passo para vocês e que no final ainda vou dar um presente para quem ficar até o final, mas só quem ficar até o final, tá bom? Até para os alunos. Fiquem aí que vocês não conhecem o material. Legal. Então, esses dois elementos de frequência e vibração. Então, quanto mais eu entrar em alta frequência, mais eu vou ter vibração o suficiente, tá? Vibração suficiente. E aí é muito interessante, porque esse estado interno é preciso que a gente libere, né, processos em nós para que a gente esteja nessa frequência. Então, como eu disse, se você está apegado na raiva, na traição, no fracasso que você teve no passado, nas vezes que você talvez jogou na Mega Sena e que não acertou nenhum número, e aí você falou para você, eu sou azarada, aquilo virou um mantra na sua realidade, você tá ali, né? Numa densidade onde não consegue vibrar para que você tenha conexão com esses elementos. E aí, vamos supor que eu quero ganhar esse prêmio milionário. Eu quero ganhar este prêmio que é quase bilionário. Eu estou pronta, eu estou pronto para receber milhões. Só que quando você prestem atenção nisso, porque
Isso aqui é uma divisão na nossa realidade. Só que quando você pensa em milhões, quando você pensa em dinheiro, quando você pensa que pode ser você o ganhador ou a ganhadora deste jogo que você está ali almejando, você sente o quê? Medo. Você sente dúvidas. Você sente, vamos dizer, escassez. Por quê? Você está pensando em dinheiro, em riqueza, em prosperidade, mas você está olhando a tua realidade, que às vezes é de dívida, de desemprego, de fracasso, de insucesso, né, de traição. Então, olha o que acontece. Lembra que eu falei que o Dr. Joe Dispenza diz que o primeiro passo é a gente encontrar uma coerência cardíaca e uma coerência mental. O que é coerência, né? É quando tudo está em harmonia, coerente, em linha. Aí olha o que a gente faz. A gente pensa em milhões, em dinheiro, em ganhar, e eu sinto o quê? Escassez. Eu sinto medo. Eu sinto que não é para mim. Isso é incongruência. Então, eu penso em dinheiro e sinto escassez. Eu penso em dinheiro e sinto medo. Ali existe uma incongruência. O meu sistema biológico, gente, é ciência isso aqui. O meu sistema biológico, o meu sistema neurológico, ele repele esse campo de informação. Entende? Porque é muito difícil ganhar em jogos, ganhar é um a cada não sei quantos milhões, porque nós não preparamos o nosso instrumento para que isso aconteça. Deixa aí no comentário o que você está sentindo. Eu quero ouvir, eu quero ver, eu quero saber o que você pensa. Quanto mais você deixar isso para mim, mais eu consigo trazer conteúdos como esse para ajudar você a ajustar essa frequência. Entende? Entende isso? Então, eu preciso ajustar. Gente, é o primeiro passo. Tem mais 3 passos. Prestem atenção, porque se vocês não entenderem o primeiro passo, você não consegue avançar para o segundo passo. Então, o primeiro passo é eu ter uma coerência cardíaca e uma coerência cerebral. Eu preciso preparar o meu instrumento, o meu corpo para isso. Vocês já ouviram casos de pessoas assim que não tem zero espiritualidade, tem zero intelecto, zero conhecimento, que já ganharam na Mega Sena e depois perderam tudo. Aliás, 90% estatístico que eu estou trazendo, 90% das pessoas que ganharam na Mega Sena perderam tudo. Não só em Mega Sena, tá? Mas que ganharam alto dinheiro, assim, que vieram do nada e ganharam dinheiro, tal, destruíram, acabaram com tudo. Só que como que essas pessoas ganham, Rafa? Essas pessoas não têm intelecto, essas pessoas não têm espiritualidade, essas pessoas não têm conhecimento, como que elas ganham? Porque aí existe uma chavinha que eu vou dar aqui para vocês. Tcharam! É uma chavinha. Porque essas pessoas, elas estão em um estado de relaxamento. Primeiro, que tem muitas pessoas que tava bebendo, né? Assim, tipo, fui lá e joguei, não sei o quê, eu tava de boa. Uma coisa essa pessoa tinha. Ela estava em estado de relaxamento. E a segunda chavinha, não existia dúvida, não existia bloqueio. Ela foi lá e fez e soltou. Ela estava numa vibração coerente de entrega e confiança. A dúvida mata. E é por isso que muitas pessoas não chegam lá. Porque você já joga, lembra que eu falei da coerência? Você já vai jogar com aquele sentimento de que não é para você, e se eu não ganhar, com um sentimento de escassez, como se fosse a única alternativa da sua vida. O que eu estou ensinando aqui é você entrar numa coerência.
É você entrar num movimento onde você vai se colocar aberto para o universo para vir infinitas possibilidades. Onde esse dinheiro pode vir da Mega Sena, mas ele pode vir de infinitas outras formas. Ele pode vir de um insight maravilhoso, onde você vai montar um negócio e vai falar, caramba, como eu não pensei nisso antes, e vai ficar milionário. De uma parceria milionária, de uma proposta, de um outro jogo. Por isso que a gente não pode ter esses dois bloqueadores. Né? Eu preciso estar em um estado de relaxamento, não num estado de opressão, não no estado de é a minha única chance, é a minha última chance, esquece. Por quê? Não é porque Deus é injusto, não é porque você é azarado, é porque a gente precisa saber jogar o jogo da vida. Aprender a jogar o jogo da vida. E o jogo da vida é sobre frequência e vibração. Tudo que você olha na sua realidade é feito de átomos. E os átomos são movidos por frequência e vibração. E isso é ciência, gente. Ah, eu não acredito. Desculpa, com todo o respeito que eu tenho por vocês. Você não acredita porque você nunca estudou. Não é a Rafa que está aqui dizendo algo para convencer você. O que eu estou trazendo aqui é a base da vida que nós vivemos. E essa vida ela é feita de energia e de matéria. E nós temos que saber como esse jogo funciona. Se a gente quer mudar a nossa realidade, a realidade da nossa vida, seja ela através de um jogo de Mega Sena, seja ela através de uma grande oportunidade, seja ela de um, né, de um benefício, de uma validação no trabalho onde eu tenho, seja ela, sei lá, num casamento próspero que eu tenho, na minha alma gêmea. Não importa o caminho, não importa o que você está buscando na sua realidade. A única coisa que não pode acontecer é você buscar algo na sua vida num estado de escassez interna, onde você tem os bloqueadores ativados. Eu falei sobre os bloqueadores aqui: medo, traição, escassez, insegurança, fracasso, ódio, raiva. Esses sentimentos, eles densificam o nosso campo, faz com que a gente fique vibrando numa frequência em que não abre caminho. Porque é como uma porta que eu estou fechando para o universo de infinitas possibilidades. Vocês já pararam para refletir as infinitas possibilidades que podem acontecer na sua vida? Por mais que você pense, não, olha, eu só poderia ganhar dinheiro assim. É porque você só tem essa visão. Mas existe N formas de ganhar dinheiro. Todo o dinheiro que você busca na sua realidade, um casamento que você busca, um parceiro ou uma parceira que você busca, isso já existe no universo. A pessoa não vai nascer ainda, né? Ela já existe, ela só não está na sua vida. O dinheiro que você busca já existe, ele só não está na sua conta. E por que não está na sua conta? E por que essa pessoa não está na sua vida? Porque existe uma incongruência, uma incoerência vibracional. Pessoal, eu estou ao vivo também, né? Eu estou ao vivo aqui no YouTube, eu estou ao vivo no Instagram. Então, quando eu estou olhando para duas câmeras aqui. Se você quiser ficar mais cômodo para você, vem para o YouTube. Depois é Rafaela Consani, o canal do YouTube, Rafaela Consani. Eu vou dar um presentinho aqui para vocês, tá? No final, que é esse passo a passo aí para que a gente possa entrar nesse estado de frequência vibracional congruente. Então, o Dr. Joe Dispenza diz que a primeira semana, os primeiros 7 dias E olha só que interessante. Rafa, dá tempo ainda de eu mudar o meu padrão vibracional, mudar a minha mente para criar, né, ou chegar ali na coerência do prêmio multimilionário da Mega Sena? Dá, porque você vai precisar de 19 dias. Basicamente 19 dias. A gente tem 19 dias para o final do ano. Só que, de novo, gente, não é vibrar no estado de escassez. A vida ela não acaba, a vida ela é uma contínua. O mundo não vai acabar no final do ano, né? Mas o que eu quero criar para o próximo ano, ou para este ano ainda?
Aí está o nosso alinhamento interno. O quanto que eu quero dominar a minha força, o meu poder, a minha luz, entendendo que eu sou filho do Criador, eu sou filha do Criador. Como que eu faço isso? Como eu faço isso? Para que eu libere esses bloqueios que me impedem de receber com facilidade, de ter uma vida mais leve, de parar de correr tanto atrás, de fazer tanto esforço. Porque no esforço eu estou indo contra o fluxo do universo. Eu estou indo no antifluxo do universo. Olha que interessante isso. Né? É como se eu estivesse forçando com que as coisas aconteçam. Dá certo? Até dá. Mas uma hora a gente cansa. É exaustivo viver nesse universo. Eu sei porque eu estive aí por muito tempo. Eu queria forçar, eu queria controlar tudo. Né? Eu achava que era só o que eu pensava, da forma com que eu pensava, e que só existia aquele caminho de fazer as coisas acontecer. E davam certo. Só que dava certo na base de um sacrifício gigantesco sobre a minha saúde mental, a minha saúde física, né, o meu bem-estar. E tinha momentos que eu falava, não, eu não vou dar conta. Por quê? Porque eu não tinha ajuda. Qual era a ajuda? A ajuda desse fluxo universal, a ajuda do fluxo da vida. Faz sentido? Então é nesse lugar que eu quero que vocês estejam. Pessoal, como eu disse aqui para vocês, são 22 anos estudando. 22 anos. E a gente está em aprendizado o tempo todo. Então, cada hora eu fui estudar, porque veio uma mensagem dessa seguidora pedindo, Rafa, por favor, dá um método, dá um passo a passo para a gente se aproximar, né, de jogos, para a gente se aproximar para ganhar da Mega Sena. Então, eu fui estudar ainda mais. Estudar com quem eu fiquei lá, mergulhada, vendo outro tipo de informação, que é o Dr. Joe Dispenza. Eu estive com ele, fiquei 7 dias lá com ele, mas fui estudar outros elementos que ele também traz dentro da metodologia que ele entrega. Então, para existir, o primeiro passo, primeira semana, primeiros 7 dias, tem que existir uma coerência cardíaca e uma coerência cerebral. Então, eu penso em riqueza, eu sinto riqueza, eu sinto que é para mim, eu sinto que sou merecedor, que sou merecedora. Eu já vivo aquela vida mentalmente e emocionalmente que os milhões podem me proporcionar. Então não dá para eu continuar na miséria emocional de sentir a limitação, sentir que é a única coisa, sentir a escassez e querer receber esses milhões, porque para o universo ele entrega aquilo que você é. Vou repetir, o universo entrega aquilo que você é, mais do que você é. Agora, Rafa, vamos falar em termos práticos, em termos científicos? Vamos falar sobre isso? Vamos. Existe um marcador, um set point. Eu dei uma aula sobre isso aqui no canal, tem uma aula sobre set point. Não dá para eu discorrer agora, senão não dá para eu trazer todos os conteúdos. Existe um estado interno dentro de você que o teu cérebro, prestem atenção nisso, considera seguro. Se o teu cérebro não considerar seguro ganhar na Mega Sena, você nunca vai ganhar e nem se aproximar. Se o teu cérebro e o teu corpo não sentir que é seguro ter muito dinheiro, você nunca vai ganhar. E talvez agora seja a maior chave que eu tô dando para a sua vida. Talvez você nunca ganhou dinheiro com facilidade. Talvez você nunca recebeu nenhum prêmio, porque o seu corpo não sente segurança em relação a isso. Ele precisa sentir que é comum. Quando a gente fala, porque é ciência, tá? Isso aí que eu tô dizendo para vocês é biológico. Quando eu falo ciência, gente, é assim, ó. Existem químicas que estão sendo liberadas no seu corpo, exatamente agora com todas as palavras que eu tô falando para vocês. Pode ver que a gente começou essa live com quase 200 pessoas. A maioria escuta e vai embora, porque é besteira. Isso é uma loucura. Não, isso aí é balela. Ela quer vender alguma coisa. É óbvio, eu trabalho com isso. Eu vou vender para vocês para que vocês se desenvolvam. Mas eu não quero só vender, eu quero que você se desenvolva. Eu não quero aluno fracassado. Eu sempre falo isso. Me desculpa com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês. Por quê? Porque eu não gosto de perder meu tempo.
Eu quero pessoas que queiram crescer, prosperar, expandir, impactar na vida de outras, transformar vidas e universos. Essa é minha missão. Senão eu faria outra coisa. Entende? Então, eu não tenho só um negócio, eu não tenho só esse. Eu faço virada de chaves em empresa, eu arrumo investidor para a empresa que estão quebrando, eu faço outras coisas. Esse aqui é uma parte do meu trabalho, mas é uma parte que me motiva, que me alegra, porque eu vejo vidas transformadas todos os dias. E é aí que a gente precisa estar. E eu quero pessoas que estejam nesse mesmo, nessa mesma vibração, nessa mesma mentalidade. É sobre isso, entende? Então vamos lá. Eu preciso entender que existem químicas que estão liberando no meu corpo e que meu próprio corpo ele trava este campo de vibração quando não se sente seguro. Para que eu tenha uma coerência cardíaca, uma coerência cerebral, eu preciso pensar e sentir na mesma onda. Pensar e sentir no mesmo movimento. No mesmo movimento. Eu preciso pensar e trazer a segurança para o meu corpo de que aquilo é seguro. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui, agora um relato pessoal, tá? Como eu disse para vocês, o meu pai já ganhou, meu avô já ganhou, e como veio de isso da minha aluna, que eu fui estudar, eu fui começar a me auto-questionar, mas por que eu nunca pensei? Por que eu nunca pensei em uma Mega Sena, né? Por que eu nunca joguei? Nossa, eu tenho tanta sorte, eu abro tantos, né, as coisas chegam com tanta facilidade para mim. Por que eu nunca pensei? E aí veio, gente, o que eu vou contar para vocês. Tô contando aqui, tô me colocando vulnerável a vocês, porque veio isso e veio com muita intensidade, muita intensidade. Eu tive até que fazer o meu próprio processo de neuroreprogramação para trabalhar esse campo de informação. E o que eu descobri ali, e pode ser que seja o seu processo também, eu descobri que eu tenho medo de ganhar na Mega Sena. Por quê? Olha que coisa, olha que coisa. Porque eu vou ganhar, vou lá, compro meu bilhete. Opa, fui sorteado. Uau, tudo isso. Ah, tô bem acostumada com essa, né, com essa coisa de vir do nada e de repente ter milhões assim, né, e fazer isso e viver isso, essa sensação, sabe, de ter muito dinheiro, de fazer dinheiro. Tô acostumada com isso. Mas qual é o meu medo? Olha o gatilho. Porque o meu medo é eu vou ter que ir lá na Caixa Econômica, se vocês não sabem o passo a passo é assim, tá? Eu vou ter que ir lá na Caixa Econômica, apresentar o bilhete para o gerente, e esse bilhete, ele vai ficar 48 horas para análise. Ó, tô contando para vocês aqui, pra vocês aproximarem já do jogo. 48 horas para análise, depois eu tenho que voltar na Caixa para receber o meu dinheiro. Qual é meu medo? Qual é o medo que eu descobri, tá? Eu não sabia que eu tinha. De ser sequestrada, de ser morta, de alguém querer fazer mal para mim. Olha isso. Você acha, você acha mesmo que o meu corpo vai permitir com que eu ganhe? É um risco. Não, caiu assim a ficha. É um risco. Eu tive que ir trabalhar, eu tive que ressignificar este processo. Eu tenho medo, né, de ser roubada, de ser sequestrada, de alguém fazer mal para mim. E eu não sabia que eu tinha esse medo, tá bom? Não sabia. Eu tive que estudar através dessa mentorada, passar por este processo para entender que esse medo estava no meu corpo. Eu comecei a sentir o meu corpo palpitando. Eu cheguei a mentalizar, mas como que eu vou fazer? Para quem que eu vou contar? Não vou poder contar para ninguém. Olha que coisa. Eu não vou poder contar para ninguém. Nossa, mas e se o gerente for, sei lá, for um bandido? Olha as coisas que passaram na minha cabeça. Estou contando para que vocês possam fazer a análise. Nesse momento, meu corpo fala: não é seguro receber essa quantidade de dinheiro. Não é seguro, você não vai ganhar na Mega Sena. E aí eu fui fazer, eu trabalho aqui para quem não conhece, né? Eu faço um processo que chama neuroreprogramação, muitos dos meus alunos já passaram, que desbloqueia anos da sua vida. É uma sessão que trabalha anos da sua vida em uma única sessão. E através dessa sessão começa a acontecer milagres aí, né? Desobstrui todo o fluxo
E aí abre para as infinitas possibilidades. Enfim, e eu fui fazer esse processo. E ali tinha um medo, porque o meu avô, aconteceu exatamente isso com ele. Ele foi roubado de todas as formas. E aí foi um impacto muito emocional. Eu era muito pequenininha, eu descobri que eu tinha em torno de 6, 7 anos quando essa informação chegou para mim, e isso ficou muito marcado. Não houve morte, não houve nada, mas a história que reforçaram durante muitos anos, essa história estava cognizada em mim. Então meu corpo ele não sente segurança, cancelado, não sentia, porque eu já estou trabalhando na causa de ganhar esses milhões, onde eu vou me colocar vulnerável, porque hoje o quanto eu ganho, o quanto eu não ganho, só sabe quem eu quero, certo? Quem faz negócio comigo. Mas a vulnerabilidade daquele movimento, de alguém fazer mal, de alguém me coloca distante dessa premiação. Então não há uma coerência, que é o primeiro passo, cardíaca e uma coerência mental em relação a esse prêmio. E eu sou muito grata a essa minha mentorada que me fez essa pergunta para eu descobrir os medos enraizados dentro de mim, porque eu estou trabalhando na causa. Agora conta para mim se você também tem esse medo. Conta para mim se esse relato ele despertou algo dentro de você. Conta para mim se você fica pensando, se eu ganhasse esses milhões, eu ia ter que esconder, eu ia ter que fugir do país, eu ia ter que fazer isso, eu ia ter que fazer aquilo. Conta para mim. Isso é muito importante. É muito importante. Porque depois eu vou dar um mantra para você contar aí durante o processo. Então, se você está assistindo depois, se você vai assistir depois, se você vai assistindo agora, para aí e escreve. Para e escreve. O que você sentiu? Por quê? Para a gente liberar. Para a gente liberar. Para a gente já trabalhar na causa, certo? Então, não há como, se você não pensar e sentir com congruência, o seu corpo não sente que é seguro. Libera-se bioquímicas que estão completamente distante dessa realidade, faz com que você repila isso. Gente, o segundo passo, a segunda semana desse processo, desse treinamento, para que você entre numa coerência cardíaca, é você fazer uma respiração. Você vai ficar ali por 33 minutos, praticando uma respiração. Nessa respiração, você vai ajustar o seu sistema nervoso e o seu sistema biológico. Então, é uma inspiração e uma expiração que você vai contando 4 tempos. Eu inspiro em 4, seguro em 4, solto em 4, seguro em 4. A gente chama de respiração quadrada. Essa respiração, ela vai fazer com que você baixe as suas ondas cerebrais. Só que qual é o ponto dessa respiração? Se existir muito lixo dentro de você, aí eu vou dar uma dica aqui agora, tá? Por que a gente faz os processos dentro dos protocolos, igual eu tenho o protocolo DNA de luz? Dentro do protocolo DNA de luz, eu não fico em silêncio absoluto. Eu vou trabalhando esse sistema nervoso, cardíaco, cerebral ali, dentro de uma confecção direcionada. Então, eu tenho uma onda bineural que está tocando ali, que é a frequência musical, mas as palavras certas para ir fazendo essa limpeza. Vai fazer o mesmo efeito. Por quê? Parar. Para aí para refletir você. Que essa mente acelerada, que essa ansiedade que você tem, você vai parar para meditar 33 minutos. Não é tempo, em 33 minutos. Pensa que é rápido, não é. Você com você mesmo, com essa respiração de 4, isso para muitas pessoas é incômodo. Então, existem formas mais simples de fazer isso. E por que tem que fazer isso, Rafa? Para a gente conseguir entrar nessa coerência. Trazer coração numa batida, cérebro numa batida, corpo numa batida. E isso, lembra que eu falei que 2 estágios precisam estar ativados? Estado de relaxamento e confiança total. O seu corpo, ele só vai para um estado de relaxamento e confiança total se você tiver incoerência, incongruência. Então, o cérebro tem que estar no ritmo e o coração tem que estar no mesmo ritmo do que o cérebro,
certo? Então, existem formas mais fáceis, como eu falei, né, do meu protocolo ali, mas enfim, para vocês entenderem. Ou não, Rafa, eu quero fazer a respiração de 4, tá tudo certo, né? Essa respiração. Inspira em 4, segura em 4 tempos. Expira em 4 tempos, segura em 4 tempos. E ali, assim, eu vou fazendo por 33 minutos. E aí tem um porquê 33. Os números, eles trazem uma conexão com o nosso sistema. Por isso que tudo, a gente fala que o universo ele é matemático, né? E é sim, o universo ele é matemático. Ah, eu vou trazer alguns números também que a gente precisa mentalizar, então fica aí que vai dar certo. Se aqui no Resiliência Humana, a gente tem um tempo. Então vai para o @RafaelaConsani, se você já está no canal do YouTube, fica aí, tá? Para você entender este movimento. Se você não está no canal do YouTube, eu te aconselho depois aí para lá, pro @RafaelaConsani, que é aqui que a gente vai fechar a nossa aula e eu vou dar o presentinho aí para vocês. Então, para que a gente esteja nesse estado de relaxamento e de confiança total, o meu sistema biológico, a gente tem que lembrar do corpo. A gente não pode achar que é uma sorte aleatória. Tem um corpo, eu estou treinando o meu corpo para ter segurança, certo? Para ter segurança, para que a coisa, né, vá fluindo e eu tenha segurança e permissão de poder ganhar, de poder entrar, de fazer esse movimento acontecer. Então vamos lá. E dentro desse estágio, nós temos o terceiro estágio, que aí, além dessa limpeza que eu tenho que fazer pela manhã e pela noite, que é como eu falei para vocês, né? Achar uma forma de burlar esse processo. No meu protocolo, por exemplo, tem lá, né, os minutos para você fazer de manhã e fazer à noite, mas enfim. Aí você vai fazer esses 2 minutos. Você vai fazer um outro movimento que demora 10 minutos do seu dia. Olha quanto tempo que você perde no seu dia. Esse aqui é 10 minutinhos do seu dia, que você vai entrar em ressonância, em sintonia com alguns números. E agora é hora de você anotar esses números, tá? Você vai entrar em coerência, em ressonância com alguns números. E antes de eu falar os números, eu vou explicar o porquê. Tudo tem que existir uma lógica. Olha, eu não acredito em nada que me tragam que não exista uma lógica. As coisas precisam ter lógica na sua realidade, na nossa realidade. Lógica, gente, coerência, né? Precisa ser prático o processo. Então, qual que é a lógica, Rafa, de ter que entrar em contato com o número? Você quer ir lá, você quer ganhar milhões. Milhões é número, né? São números. Você quer ganhar milhões, que são números. Você quer jogar números que vão ser sorteados e você não entrou em contato com os números. Lembra, o corpo ele precisa ter segurança? Precisa existir uma sincronia, precisa existir uma coerência. Como que você quer ganhar em algo se você nem olha para números? Se você nem se conecta àquele valor que você quer ganhar? Se você nunca nem pegou no bilhetinho ali e ficou vendo quantos números tem na cartela? Que tipo de número que tem ali? A sua mente, ela só permite aquilo que você conhece, que é conhecido para você. Se não é conhecido, se você não tem contato com isso, se você está completamente disperso a essa realidade, esquece. Esquece, não vai acontecer. E olha, eu vou dizer para você, você está assistindo hoje esse conteúdo, hoje. Eu quero que você volte aqui e me conte quando você começar a ter os benefícios dessa aula, porque esse é o retorno que você dá para o universo. Aliás, já até mantra isso, né? Eu serei a próxima milionária, eu serei o próximo milionário, já mantra isso aí. Eu ganharei tantos, coloca o valor para você se aproximar do número, coloca aí. Vamos lá, quero ver. Coloca. Eu serei o novo milionário ganhando tantos. Eu ganhei, já reafirma. Eu ganhei 33 milhões na Mega Sena.
Coloca. Vamos ver como o seu corpo se sente. Quando você coloca, o seu corpo vai te dar uma resposta. Sabia? Vai dizer para você se isso é permitido ou não. Coloca aí e sente. Vamos lá, quero que vocês digitem aí no comentário. Para que você sinta a resposta que o seu corpo vai te trazer automaticamente. Ai, Rafa, tenho vergonha. Já é resposta de bloqueio do corpo. Já é resposta de bloqueio. Você pode ter certeza, já é a resposta. Eu tenho vergonha de colocar. Eu tenho vergonha de digitar aqui. Aí as pessoas vão ver o meu nome. Resposta de bloqueio. Você nunca vai ser permitido a chegar neste valor, porque você tem respostas no seu corpo de bloqueio a isso, a essa realidade. Teu corpo já tá te contando, entendeu? Agora, gente, ó, eu serei a próxima milionária. Coloca um valor para você ver, para você sentir no seu corpo qualquer resposta automática. Coloca esse valor, isso é muito importante. Muito importante. Nós estamos trabalhando com base aqui na neurociência, na epigenética, né, na criação da metafísica de realidades. Então é importante que você pratique o que eu estou te ensinando aqui, certo? Legal. Quais são os números? Quais são os números? Mas você entendeu o porquê que você precisa se conectar a este valor e dar permissão para o seu corpo. Olha só, dizem que o prêmio vai chegar, vai passar, ultrapassar a 850 milhões de reais. 850 milhões de reais, gente. Qual que é a concepção quando você fala isso? Qual é a concepção que você digita isso? Como que seu corpo responde a esse valor? Você nega, você quer, entende? Porque às vezes a gente não consegue nem conceber. A gente coloca aqui assim, por exemplo, eu serei a próxima milionária e ganharei 1,5 milhão. Porque eu só consigo conceber isso como algo extraordinário na minha vida. Gente, 1,5 milhão, desculpa, não dá para quase nada. Né? Já é muito dinheiro, claro que é muito dinheiro. Mas se você for colocar alguns sonhos, talvez, no papel, 1,5 milhão não dá para nada. Você vai comprar uma casa mais ou menos, você vai ter que manter aquela casa, aí você vai querer trocar de carro, você vai querer fazer uma viagem, a hora que você viu 1,5 milhão e foi embora. Então, será que você consegue conceber valores maiores? E por que você está colocando um filtro no universo? Mas aí tem uma sacada que é importante, tá? Rafa, a minha mente não consegue conceber mais que isso. Então, coloque isso. Olha, eu vi aqui alguém colocando 1 bilhão. Uau. A minha mente não consegue. Então, a mente, ela precisa acreditar. Aliás, eu preciso fazer um outro vídeo para vocês. Vai promessa, eu vou anotar, tá? Porque eu vou passar uma técnica para vocês, que existe uma técnica de uma lista que você faz com 108 afirmações, mas eu vou ensinar essas afirmações, porque não é qualquer uma, para fazer a sua biologia do seu corpo liberar químicas que vão dar certo, tá? Quando você faz isso, os efeitos eles acontecem até em 7 dias. Então, eu preciso fazer esse vídeo. Se eu tiver muito comentário, muito like nesse vídeo aqui, eu faço esse outro. Senão, não. Mais de 50 eu tenho que ter. Então, vamos lá ajudar a amiga aqui também, né? Porque isso me estimula, gente. Quando a gente vê isso, a gente quer dar o tempo da gente, conhecimento da gente, para ajudar vocês a prosperarem. Mas nós precisamos ter retorno também, né? Então, vamos colaborar. Pessoal do Resiliência Humana, a live está acabando aqui. Você precisa ir para o meu canal do YouTube, senão você vai ficar sem o finalzinho aqui, que nós temos o 4º passo ainda. Ó, faz o vídeo, mas vai lá no meu canal do YouTube, @RafaelaConsani, @RafaelaConsani, porque eu preciso que você comente lá, eu faço o vídeo, prometo para vocês. E dessa tem várias, tem a técnica do copo d'água, que é muito legal, e aí, científico, tá? Científico, as moléculas de água, elas emitem informações no nosso campo, que se conectam com as nossas moléculas de água, vai para as células e isso começa a fazer o campo eletromagnético vibrar diferente. Ciência, gente, tudo
Tudo baseado na ciência, nada em misticismo aqui que eu não gosto. Então é ciência e espiritualidade na prática aqui. Mas se eu tiver, eu prometo, se eu tiver 50 comentários naquele vídeo lá, a gente vai fazer várias técnicas aqui. Aí vocês vão me retribuindo também. Então vamos lá. Tem alguns números, a live vai cair aqui. Tem que ir pro @RafaelaConsani, tem que ir pro @RafaelaConsani, gente. Eu vou ficar mais no meu. Se você não vai pro YouTube, se você tá só no Instagram, fica no meu, tá? Fica conectado no meu. Começa a me seguir lá para você não cair aí. Então vamos lá. Aqui, gente, agora. Os números. Então, existe uma sequência, isso foi estudado pelo Dr. Joe Dispenza. Se vocês tivessem acesso a esses estudos, vocês vão ver lá que tem. Gente, é muita. Eu fiquei, assim, muito surpresa. Porque, de novo, eu tinha uma crença, não colhei para isso, fui estudar, graças a essa minha mentorada, e vi que são muitas pessoas que ganharam. São muitas comprovações, mapeado, estudado, comprovado. E aí eu falei, como assim? Porque, né, fala, mas é 1 em 1 milhão. Eu nunca conheci ninguém que ganhou na Mega Sena. Bom, eu já conheci, né, 2 pessoas da minha própria família. E aí, a hora que eu vi o estudo científico, eu falei, uau, é muito real. E aí ele começou a estudar. E ele disse que existe uma congruência, uma coerência numérica que faz com que a gente se conecte mais, que o nosso cérebro acione esse estado de relaxamento e confiança, e isso vai acionando as possibilidades. E as pessoas, elas davam relatos, né, nesse estudo científico, o Dr. Joe Dispenza conduziu, de que tinha gente que já nem queria ganhar mais, estava lá na 4ª semana, começou a abrir tantas oportunidades, coisas assim inimagináveis para a pessoa, que ela já estava faturando tanto que ela já não queria mais ganhar, porque ela já estava com dinheiro em abundância. Olha que sensacional. Então, tipo, já não tinha mais essa pretensão. E mesmo assim, teve um rapaz que me chamou muita atenção, que aí ele tinha um número lá, né, em ganhar, acho que era 40 mil dólares. Para ele era o marcador, né? Para ele, 40 mil dólares. Pra gente é grana pra caramba aqui, né, no Brasil. Mas ele tinha esse marcador lá de ganhar 40 mil dólares e tal. E ele começou a ganhar 100 mil dólares. E aí ele já não tinha mais pretensão. E mesmo assim, diz que ele foi inspirado a entrar numa casa lotérica. E nessa inspiração que aconteceu, né, que ele foi lá, comprou o bilhete, ele ganhou 2 milhões de dólares. Ele já não queria mais o dinheiro, ele já tinha o experimento para ele, essa conexão, esse passo a passo, já tinha sido tão incrível na realidade dele, que ele só estava do fluxo. E mesmo assim ele ganhou. Então, assim, eu fiquei chocada em ver os estudos científicos. E aí, essa numeração, gente, vamos lá, vamos anotando aí, vocês vão anotando. Quem for muito gentil pode colocar no vídeo também, para que os próximos que cheguem aqui vejam esses comentários. Então, muito legal que você entre depois e fale, eu vou dar minha colaboração aqui, vou lá, eu vou digitar, vou colocar aqui, vou colaborar com um colega. Isso é muito bacana, porque tudo que a gente dá, a gente recebe. É um fluxo em fluxo, né? O retorno aí dessa vibração. Então, o primeiro número é o número 3, mas, eu vou passar a sequência e aí tem que explicar como faz. Porque não adianta só passar a sequência, preciso explicar como faz. Então, o primeiro número é o número 3, tá? Então, o número 3, vai lá, digitem aí. Depois vocês vão se conectar ao número 7. Então, vão pegando aí, tá? Depois do 7, vocês vão se conectar ao número 11, ao número 21 e ao número 47. Eu acho que tem mais um número, gente, se eu não me engano, é o número 34. É o 3447, é isso mesmo, 3447. Pronto, essa é a sequência. Rafa, legal, número 34, número 47.
Que eu faço? Como que eu faço? Lembra que eu falei que tem um passo a passo? Primeiro, coerência, né? Coerência cardíaca, coerência cerebral. Depois, a meditação. Eu preciso limpar o lixo que está em mim. Se eu não limpar, se eu continuar na raiva, na dúvida, no medo, pensando no ex que me traiu, né? No quanto que eu fui sacaneado, caiu aqui, gente. Se vocês não estiverem me seguindo, vocês vão perder a conexão. Do que, né? Ficar com isso, lembra? Baixa frequência, não tem como cérebro e coração estar nessa alta frequência. Legal. Então eu fiz esse primeiro movimento. Tô em coerência, Rafa, tô fazendo os métodos. Você que já é meu aluno, que já faz as neuroreprogramações, tá muito fácil para vocês, hein? Tá muito fácil. Então vamos lá. Por quê? Porque você já preparou seu corpo, você já preparou sua biologia para isso. Ok, agora você vai se conectar a essa sequência numérica. Número 3, número 7, né? Número 11, número 34, número 47. Essa sequência, gente, eu vou fazer quando? 10 minutinhos do meu dia, eu vou começar a andar e eu vou mentalizar. Eu preciso mentalizar na minha tela. Aí tá a grande dificuldade, tá? Quando nós temos muito bloqueio interno, a gente tem muita dificuldade de ver. E o meu cérebro, ele só aciona bioquímicas no meu corpo que são através de imagens. A linguagem do meu cérebro, isso é muito importante, hein? A linguagem do meu cérebro é imagem. A gente precisa acionar qualquer coisa que nós queremos na nossa realidade com imagens. Ah, eu quero um amor. Tá, como que essa pessoa é? Aciona uma imagem. Ah, mas eu não tenho ninguém. Aciona uma imagem, né? É moreno, é loiro, é alto, aciona a imagem. Por que eu falei para vocês? Digitem aí o valor. Eu já sou milionário, ganhei 15 milhões. Ganhei 1,5 milhão. Ganhei 850 milhões. Não importa. Aciona, porque ali está associado a uma imagem. O meu cérebro só trabalha com imagens. Precisa de imagem associada. Ótimo. Então eu preciso ter a capacidade de visualizar na minha tela mental, em dourado, como se fosse um fundo preto, em dourado, aquele número. Então eu vou olhar para o número 3 e eu vou projetar na minha tela mental esse número 3. Fundo preto, dourado. Fundo preto com dourado. Por que tem que limpar o lixo? Por que eu só estou trazendo esse vídeo? Lembra, meus alunos, que eu disse para vocês que eu falaria desse estudo. Não é só porque a nossa mentorada pediu, mas porque eu disse que vocês precisariam fazer o processo de limpeza mental primeiro. Sem a gente limpar as nossas emoções, densidades, os padrões, vai ser muito desafiador para nós termos clareza dessa visão. Então, eu tenho que projetar esses números. Calma, que tem o quarto passo aí, gente. Eu vou ficar aqui mais uns 10 minutinhos só. Eu tenho que projetar, então eu tenho que olhar lá o número, fundo preto, tela dourada. É um treinamento, um exercício. E aí eu vou andando, porque andando para mexer a biologia, para entrar mais rápido, para não ter distrações, para eu não ficar inquieto, incomodado. Então eu vou andando e vou projetando, andando e projetando. De vez em quando eu paro. Aliás, quem já foi nos treinamentos do Dr. Joe Dispenza, já viu alguma coisa, vê que parece um bando de maluco. As pessoas param no meio da rua, elas deitam, elas sentam, e aí você tem que estar, desculpa a palavra, nem aí pro outro, né? Eu ia falar uma outra aqui, mas eu sou uma leite, então não vou falar. Nem aí pro outro, entendeu? Se você ficar preso, preocupado com o outro, você não vai criar nada de diferente na sua realidade. Então, você parar, projetou, sai andando. Para, projetou, sai andando. Para, projetou, sai andando. Conseguiu ter imagem vívida na sua mente? Sai andando, né? Flui, vai. Deixa a biologia movimentar. Libera químicas aí. Projetou, sai andando, certo? E aí o quarto, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que fazer isso por 7 dias. Lembra, todo o ciclo são 7 dias. É igual a gente estuda aqui.
Na academia Poder, Força e Luz. Então, a cada 7 dias a gente troca o ciclo. Aqui, para os meus alunos, a nossa semana começa no domingo. E é por isso que muitas coisas maravilhosas começam a acontecer na segunda. Né? Os nossos alunos começam a amar a segunda-feira, porque é ali onde tudo começa a acontecer. Eu vou responder perguntas daqui a pouquinho, tá? Tem perguntas aqui, tem uma pergunta boa aqui. Por que caímos em golpe financeiro? Eu vou responder já já. Podem ir fazendo perguntas aí que eu já vou parar para responder. E aí tem o quarto passo. Esse quarto passo é você. Lembra, eu tô treinando meu cérebro, eu tô treinando meu cérebro a visualizar. De novo, gente, se vocês não fizerem as neuroreprogramações, não limpar isso aí, vai ser difícil vocês conseguirem entrar nessa coerência. Por isso a importância de a gente fazer, tá? Tô falando porque os alunos já estão aqui, já estão lá dentro do método. O quarto passo é você ver-se ganhando. Então, eu já preciso me ver com o bilhete premiado, com os números. Ah, tem uma coisa, tá bom? Ai, Rafa, mas eu tenho que ficar visualizando a sequência de números que vai sair, não propriamente. Dentro do estudo, muitas pessoas que relataram as que ganharam, elas relatavam o quê? Elas relatavam que elas eram inspiradas a entrar e comprar o bilhete. Algumas sim sonharam com os números, tiveram esse sonho lúcido, fizeram a anotação da sequência, foram lá jogar e ganharam, mas muitas delas relatam o quê? Relata que foram na inspiração mesmo. Tiveram aquela inspiração naquele momento, falou, vou jogar, vou comprar o bilhete aqui. Ah, já tinha bilhete pronto, bolão, comprou bolão, né? Comprou aqueles números que já ficam ali no balcão. Então, tiveram muito esse momento, sabe? Existe um momento. Os Abraham Hicks, não sei se vocês já ouviram falar, eles falam muito disso, né? Do momento, da gente estar no aqui e agora, da gente já se sentir muito, muito feliz, muito amado, muito realizado com o que a gente tem, independente do momento que a gente está vivendo, mas sentir esse momento, sentir essa inspiração, e aí que a coisa acontece. Isso é muito legal, isso é muito legal. Então, de novo, passo a passo, são 4 etapas: coerência cardíaca, coerência cerebral. O segundo passo, você se conectar, né, com esse estado aí de, vamos dizer assim, de relaxamento, de confiança, de limpar esse lixo que é através daquela meditação de 4 tempos, e que eu sugiro vocês, né, que não conseguem, tem ansiedade, tem síndrome do pensamento acelerado, não consegue ficar quieto, fazer os protocolos, que é o que os alunos fazem, que é de manhã e à noite. O terceiro passo, a sequência numérica para conexão. Então, eu começo a me conectar. O quarto passo, a visualização de você já ganhando, recebendo, com quem que você vai comemorar, né? Qual que é a roupa que você vai estar, para quem que você vai contar. Você indo lá na Caixa Econômica, visualiza a Caixa Econômica, se é isso que você quer, ou se é uma promoção no emprego, gente. Uma promoção, você sentando com o seu chefe, ele te dando a notícia, né? Com o seu líder ali, ele te dando a notícia. Ou o encontro mágico das chamas gêmeas, da alma gêmea. O que você quiser realizar naquele momento. A cura da sua doença. Então, você precisa visualizar aquele momento acontecendo com todos os detalhes, né? Ter uma visão clara daquele processo, certo? Esse é o quarto passo. E lembrar que se tiver muito lixo aí, muito condicionamento, padrão, paradigma, ou precisa fazer um processo de neuroreprogramação para liberar isso rápido, que é uma sessão comigo de 2 horas, fazer os nossos protocolos, que a gente vai lá, né, a cada 7 dias a gente vai mudando essa biologia, entrando na ressonância, ainda dá tempo de você fazer. Eu tenho um negócio especial aqui para vocês, para ajudar vocês nesse processo, mas é preciso passar por esse movimento. É preciso. Então, o estudo científico, ele baseia-se nisso, né? Para mim ficou muito mais claro, para mim ficou muito mais objetivo acessar essa frequência, sabe? Chegar nessa frequência. Eu quero dar um presente para vocês. Qualquer comentário, eu acho que aqui no Instagram, qualquer comentário no direct,
César, tem alguma palavra? Não sei se a gente tem alguma palavra, né, que chegue aqui, mas ou qualquer comentário que tiver aqui, a gente vai mandar de presentinho para vocês um e-book das alquimias emocionais, de técnicas que você pode fazer, que são basicamente gratuitas aí, e esse é um presente meu para vocês mesmo, né? Então, por isso eu peço, vai lá no post meu, comenta alguma coisa, curte, para você ter uma retribuição desses presentes que eu estou trazendo para você. Fora o meu tempo, meu conhecimento aqui, para que todos entre nessa vibração de prosperidade, de fluxo do universo, é, e, e realmente você dê esse retorno para que o universo também te traga. Então, qualquer palavra que você comentar aqui, você vai receber esse e-book de alquimias emocionais para que você possa praticar na sua casa. E os alunos também, tá? Isso aí não tem dentro da academia, é presentinho para todos vocês. E é para praticar, tá? Isso vai fazer vocês o quê? Elevar a frequência vibracional. Eu vou responder perguntas. E aí, hoje, só hoje, para quem ficou até agora, até o final dessa aula, nós vamos liberar o DNA de luz. Para quem já comprou, sabe qual que é o valor dele. E nós vamos liberar com o valor de 50% para vocês. Rafa, o que o DNA de luz faz? Ele trabalha nesses estágios. Então, ali você vai ter as frequências, a metodologia que vai liberar esse lixo, preparar o seu corpo e a sua mente para que você consiga se conectar nessa energia de prosperidade e abundância. Então, é só para quem, ó, eu quero, hein? Então, eu quero, você já digita aí que você vai receber, e é só hoje, gente, ó, os meus alunos estão aqui, tanto que eu estou nos dois lugares, meus alunos estão aqui, eles sabem o valor, eles compraram, e hoje eu resolvi fazer esse presente, porque isso é importante para que todos vocês façam a virada de chave. É mais um final de ano, é mais um ano de lista, é coisas acontecendo. Não dá mais para a gente continuar na limitação da nossa realidade. Chega, gente. Chega de verdade, assim, sabe? Tem uma hora que a gente tem que olhar para nossa vida e falar assim: chega, eu sou filho do Criador, sou filha do Criador, vem cá. Se eu entendi que cientificamente sou eu que crio a minha própria realidade, eu vou mudar isso agora. Eu vou mudar isso agora. Tem algo dentro de mim que está travado, eu preciso destravar. Faz sentido. A gente tem que dar esse chega. A vida está esperando isso de nós. O Criador está esperando isso de nós. Que a gente deu o chega, que a gente deu o basta. Sabe? Não é culpa sua você ter nascido numa família escassa, né? Uma família limitada, uma família com dificuldades, com agressão. Mas é responsabilidade sua mudar a sua realidade. Eu sempre digo, a pobreza cabe em mim. A pobreza acaba em mim, a escassez acaba em mim. O meu filho não vai passar por isso. Acaba em mim. Só que é todos os dias. Vocês, meus alunos, sabem, vocês me perguntam. Todos os dias eu faço técnicas aqui, eu faço práticas até hoje para limpar meu campo, para estar no fluxo. Aí acontece milagres, é Pix que cai, é gente que chega, é agenda lotada, é óbvio. Porque eu estou trabalhando todos os dias no meu campo eletromagnético, na minha frequência e na minha vibração. Agora a gente quer milagres, aí a gente fica olhando a vida dos outros acontecendo, com inveja, porque é natural. A inveja é um processo cerebral, é natural. Me sentindo uma derrotada, um derrotado, sabendo que existe algo bloqueado em mim e não fazendo nada. Por quê? Por quê? Porque é tanta falação nessa internet, é tanta coisa mágica nessa coisa, e eu não faço o processo, eu vou desacreditando de tudo. Quem perde? Eu. Porque o fluxo tá aí. Gente, eu vim aqui trazer um estudo científico para vocês. Que eu, inclusive, comecei a trabalhar o meu corpo porque eu vi o bloqueio em mim. Então, tá na hora, sabe? Digita aí eu quero, digita DNA de luz, digita prosperidade, você vai receber o link com 50%, você vai ganhar de qualquer forma o meu presente, né? Gratuito, sem nenhum real que eu vou te cobrar. A única coisa que eu vou te pedir é a gentileza da retribuição, de você entrar num post e tal, ajudar, sabe, mais pessoas a conhecerem esse trabalho, porque essa é a troca
gentil que o universo ele te retribui também, né? Que é o meu tempo, é o meu conhecimento, é tudo que eu tô dando aqui para vocês. Mas, Rafa, eu quero mudar minha vida. E tem tempo, e é o tempo agora. Digita aí prosperidade, eu quero tal, você vai receber. E entra e vem. E faz junto com a gente. E faz junto com a gente. Ali você vai estar dentro de um grupo. Eu sempre mando os insights, os áudios. Você vai estar dentro da nossa egrégora, que a nossa egrégora é fomentada por caminhos de prosperidade sempre. Então eu ancoro essa energia aqui, gente. Eu não estou de brincadeira com a minha vida. Eu já aprendi o jogo da vida. Então aqui não tem brincadeira, certo? E é isso. Agora eu vou responder uma pergunta aqui que me chamou muita atenção, né? Que acontece muito mesmo. Que ela perguntou assim: por que a gente cai em golpe financeiro? Porque, lembra que eu falei para vocês, tem uma aula aqui no canal do YouTube sobre isso. Eu te aconselho a ir assistir essa aula. É uma aula sobre 7 pontos, é uma aula sobre fluxo de prosperidade, mas ali eu falo do 7 pontos, eu falo de um marcador. Existe um marcador interno em cada um de nós. Isso é bloqueio, gente. Isso é trava interna, tá? Mas existe. Que é o limite de dinheiro que eu posso ter. Toda vez que eu estiver caminhando para sair desse limite, para romper o padrão, para romper a bolha, algo vai acontecer para tirar o que é meu. Só que isso é a forma inconsciente de temer ganhos a mais, de não merecer ganhos a mais. É o marcador. Eu preciso romper o marcador. Por que eu caio em golpe financeiro? Porque o teu inconsciente está programado para agir no limite, para agir na falta, para agir no que? Na conta bancária vermelha, na dívida. Aí você vai lá e cai. Aí você fala, poxa, mas eu sou tão bom, eu faço tudo certo, isso não é justo comigo. O universo, ele é frequência e vibração. Ele não está te punindo. Esquece, isso não é karma, não é castigo. É vibração. Ele só está te entregando mais de quem você é. O universo está te entregando mais de quem você é. Ponto. Por isso que eu estou propondo para vocês, entrem no processo do DNA de luz, né? Entra, gente, de verdade, assim, limpa teu campo, chega de limitação. Tô vendo se tem mais perguntas aqui, tá? Chega, e olha, todo mundo que tá aqui não está aqui por acaso. Vocês acham que é acaso? Não é, gente, não existe acaso. O universo é ressonância. Existe uma congruência, por isso que vocês chegaram até aqui. É o que você precisa ouvir, é o que você precisa fazer. Agora, se você negar, tá tudo bem, é uma escolha sua, é o livre-arbítrio, né? A vida é isso. Ó, o que eu faço quando eu quero vibrar em uma energia boa, porque eu estou muito cansada, tem que limpar o campo, você tem que subir uma oitava. Não tem como. Ontem eu mandei no grupo da academia. Acho que vocês leram lá, tá? Mas posso entrar com a ação contra esse golpe? Seria bom, sim. É você dando um chega para o universo. Deve entrar. Faça o que tem que ser feito. Mas você pode entrar com 1 milhão de ações. Se você não mudar seu campo, vai cair em outros. Não estou te desejando mal. Eu estou dizendo para você que tudo é uma questão de ressonância. Tudo é uma questão de ressonância. Mude o seu padrão de frequência. Ontem, muitos alunos relatando que o clima estava pesado, sem energia, irritado. Eu disse, gente, tem que estar numa oitava acima. Vai lá, faz a técnica, né? Eu dei a técnica específica, porque quem já tá ali na academia Poder, Força e Luz. Rafa, eu não quero entrar no DNA de luz, quero entrar logo pra academia, quero ficar lá junto no grupo e tal. Só digitar aí também, que você já vai direto para lá. Esse é um presente meu, né, de dar esse 50% de desconto para vocês, para estimular com que vocês façam o movimento, gente. É óbvio que depois eu quero que vocês sejam meus alunos eternos, mas aí você já vai estar fluindo, as coisas já vai estar se sentindo tão bem que dinheiro para você já não vai ser mais problema, entende? Então, esse é o meu primeiro movimento. Vou fazer o primeiro movimento, vou comprar um produto aqui que é o que eu consigo no momento para eu sair desse lamaçal, dessa escassez, dessa sensação, dessa energia, dessa tristeza. Bora! Só que faça o movimento. Faça o movimento. Entende?
E é isso. E é como eu prometi para vocês, aqui está o passo a passo, de todo esse movimento. Eu desejo que né, esses milagres aconteçam na vida de vocês. Estou desejando de todo o meu coração. Vocês voltem aqui, comentem no vídeo, né, quantas coisas, porque às vezes, gente, começa com as pequenas coisas. É uma rosa que eu recebo, é um presente inesperado que eu recebo, né? É um Pix que caiu na minha conta que eu não estava esperando mais. Estava até contando aqui que as coisas, a gente entra, toda vez que eu faço uma live, as coisas acontecem, né? Eu comprei uma máquina de lavar top lá, não sei o que e tal, e ela veio com defeito, isso é quase improvável. Aí eu liguei, né, para pedir reembolso, que tava nos dias tal. A moça me ligou, falou assim: ah, a gente vai fazer o Pix na sua conta. Me devolveram o valor, porque eu paguei no Pix, me devolveram o Pix. E eu falei, mas vocês não vão vir retirar a máquina? Não, a gente não vai vir, a senhora pode fazer o que a senhora quiser. Liguei na assistência técnica da máquina, aí eles vieram, arrumaram a máquina, que era só um negocinho que veio ali queimado, eu fiquei com a máquina e com o Pix. E era um valor alto, gente. Então, são os pequenos detalhes, né? Que a gente, quando a gente está no fluxo, as coisas acontecem. Qual que é a probabilidade disso acontecer? A loja não vir buscar, me depositar o dinheiro sem problema, sem dor de cabeça, sem estresse, sem nada, sem burocracia, e ainda eu ganhar. Aí você fala, obrigada, universo. Você começa a aprender a lidar com essas coisas. Então é o que eu digo, é uma preparação. Poxa, Rafa, ainda não ganhei na Mega Sena, mas estou ganhando presentes, estou recebendo promoção, clientes que estão vindo, né, por indicação. Tudo isso é a reverberação, é o transbordo que você tem que dar para o universo. Aí você volta aqui nesse vídeo, comenta aí nesse vídeo, com 50 comentários, né? Eu vou fazer o vídeo das 108 afirmações, mas eu vou falar como isso é feito e que em 7 dias o que acontece, as materializações. E eu desejo que vocês se conectem nessa energia e façam a mudança acontecer. Gente, o protocolo só vai estar disponível hoje com 50% de desconto. Então, para de regar, ah, mas eu já comprei um monte de curso, eu não fiz. Aqui é diferente. Aqui você tem uma egrégora que te estimula, mas você tem um objetivo. O objetivo é você melhorar a sua frequência vibracional, limpar esse lixo, essas travas internas que você tem, para você fazer a grande virada de chave na sua vida. Chega de passar mais um ano com as mesmas histórias. A gente compra presente de Natal, se arruma para festa de família, mas cadê as comemorações reais? Cadê? Então tem uma hora que a gente tem que falar chega, certo? Muita luz no coração de todos. Desejo de verdade e quero saber o que vocês acharam aí. Então coloquem aí para mim, se inscrevam no canal também, né, gente? Importante se inscrever aí no canal para que vocês recebam mais conteúdos. Muita, 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 muita luz.